Olá, meus amigos, estamos iniciando aqui nosso estudo, né? Na verdade, a nossa análise, né, das questões de O Livro dos Espíritos, com a nossa visão espírita, né, dentro da codificação, utilizando livros da codificação e outras obras espíritas. Conforme nós fizemos o estudo aí da questão número 1, utilizamos a Revista Espírita, né? Hoje também nós vamos utilizar alguns trechos e também a Gênese, conforme fizemos da vez passada. Claro que nós podemos nos utilizar de outras obras. Então fica ao critério de vocês também fazer essa pesquisa mais profunda, né, mantendo esse hábito salutar de estudar a doutrina, né, e vivenciar ela cada vez mais. É o que nós precisamos. Encontre um tempo, você tem certeza que você vai conseguir. Então, para essa segunda questão, vamos pedir aos bons espíritos que estejam presentes conosco, nos intuindo, né, nossos anjos guardiões e protetores. E que o Mestre Jesus esteja sempre iluminando nossos corações, porque seus ensinamentos, né, são os maiores ensinamentos que já tivemos aqui no planeta. Então, que se deve entender por infinito é a questão número 2. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Então veja bem, só com essa resposta nós já poderíamos parar aqui, né? Porque os espíritos já falaram de tudo. Mas é interessante, né? Porque eles nos incentivam a continuar estudando, a pesquisar, a verificar a veracidade até mesmo da resposta que eles deram. Vamos pensar no nosso dia a dia sobre o infinito. Nós temos muitas questões que podemos responder, que também caímos no engano, conforme a teologia se enganou. A teologia diz que o infinito não existe. Nós vemos aqui em A Gênese, no capítulo 6, tá? Kardec, ele faz um estudo sobre essa questão de número 2, para você ver que não é só ficar com a resposta. Ele fala no capítulo 6 sobre o espaço e o tempo. E ele mostra aqui o quanto que logo no início, o quanto que a teologia se engana. Ele fala até assim, que essas definições nada definem nos tratados em que repousam. São definições da teologia que dizem que o espaço é necessariamente finito. A teologia diz isso. Ela alega que certos números de corpos limitados não poderiam formar uma série infinita. Tá? E onde acabassem os corpos, o espaço igualmente acabaria. Então, eles se baseiam em você observar, em observações. Então, eles pegam coisas que são bem concretas, que você observa assim, de primeira mão, mas para transformar uma teoria, transformar uma definição em algo que realmente não define nada, porque o infinito é o que os espíritos falaram, é o desconhecido. Se é desconhecido, então não temos como dizer que ele é finito, como a teologia coloca. Tá? E Kardec vai mais além, ele tem um trecho aqui que é muito interessante, eu vou ler para vocês, depois vocês pesquisem, leiam esse capítulo aqui que é muito importante de A Gênese, para reforçar esse nosso estudo. E diz assim: ora, digo que o espaço é infinito, pela razão de ser impossível imaginar-se um limite qualquer para ele, e porque, apesar da dificuldade com que defrontamos para conhecer o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Veja, Kardec, ele faz um trabalho aqui em A Gênese, justamente para reforçar a resposta que os espíritos deram ali. Então depois vocês leem. Ele fala até sobre o tempo, sobre a matéria. Então se nós buscarmos, até dentro, por exemplo, de áreas assim, dentro da matemática, nós vamos ver até que existem análises infinitesimais, que eles definem que entre dois pontos de uma reta há uma infinidade de números. Se nós fizermos divisões, formos dividindo.
Nós já vimos no passado cientistas caírem no erro de dizer que se fôssemos dividindo a matéria, né, chegaremos a um ponto final, né, a um ponto finito que é o átomo. Aliás, a palavra átomo quer dizer indivisível, ponto indivisível. Mas nós já sabemos hoje que o átomo é divisível. Se você continuar quebrando o átomo, conforme quebraram e fizeram a bomba atômica, né, a quebra do átomo, do núcleo do átomo, nós vamos encontrar diversas partículas ali. E se continuarmos, se tivéssemos a capacidade, que não temos, né, de continuarmos essa divisão, talvez chegaríamos a algo que nós vamos estudar mais à frente, sobre o fluido cósmico universal. Mas que não é o caso de nós falarmos agora. Mas então nós estamos vendo o infinito para dentro e o infinito para fora, no microcosmos e no macrocosmos, né? Até mesmo conforme nós já estávamos falando da matemática, ensinando na escola a régua partindo do ponto zero, na mesma direção, num sentido menos infinito, no outro sentido mais infinito. Isso se chama análise infinitesimal. Mas, dentro da nossa visão pequena, né, e pobre de explicações, né, que nós não temos essa capacidade, nós podemos também imaginar, vamos caminhar no globo terrestre, na superfície, que nós já conhecemos, e vamos caminhando e olhando o horizonte é infinito. Você nunca chega lá. Né? Se você marcar um ponto no horizonte, dizer assim, ali é o fim, você chega e olha de novo, vai ver o horizonte, vai ver o infinito de novo. Então, na filosofia nós podemos encontrar o infinito, na nossa imaginação, nosso pensamento, na matemática, em outros diversos assuntos, né, científicos, filosóficos, né? Até mesmo na teologia, onde eles tentam dizer que o infinito não existe, que tudo é finito, nós também podemos encontrar o infinito, que é Deus, né? Deus está no infinito também, né? Porque se ele criou tudo, o infinito é criação divina, então, e ele está em toda parte. Bom, na Revista Espírita, eu gostaria que vocês olhassem lá também, não só em A Gênese, na Revista Espírita de 1865, de dezembro, nós temos um conto que é Um Camponês Filósofo, que é o Laboratório de Kardec. Vou ler só um trechinho aqui para vocês, né? E vocês pesquisem lá também, que é muito interessante. Ele fala assim: a eternidade não se mede, como não se mede o infinito do espaço. São dois abismos onde só podemos chegar pela abstração, e aí nós perderíamos se quiséssemos penetrá-los. São florestas virgens sem trilhas, e lá chegando somos forçados a parar. Então, é um assunto vasto, né, de pesquisa, de estudo, que vão só comprovando o que os espíritos nos responderam, né, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Eu fiz aqui um resumo mais ou menos desse trecho aí da Revista Espírita, que eu gostaria de ler para vocês também, que eu digo o seguinte: o infinito realmente é o desconhecido, pois quando, a exemplo, observamos o horizonte e vemos o infinito, que o deixará de ser quando lá estivermos, mas quando lá chegarmos e outra vez olharmos para o horizonte, veremos novamente o infinito. Não é verdade? Então, na verdade, para mim, o infinito é o inalcançável no tempo de um lugar desconhecido. Esse é o infinito. É bem filosófico, né? Então, porque uma vez que o tenhamos encontrado, ele estará em nosso pensamento. E por isso Deus é o infinito, onde seu pensamento está em tudo que ele criou. Assim também está no infinito. É aquela teoria que nós fizemos, né, abordamos na questão número 1, de que Deus está em toda parte. Então, se o infinito é o desconhecido, Deus também é o desconhecido, ele também estará lá, ele está em toda parte. Então é isso, pessoal. Façam o estudo, não fiquem somente na questão e na resposta, né? Você pode ver pelo lado filosófico, pelo lado religioso, conforme nós vimos, Kardec ele ainda fez o estudo tanto na Gênese, em A Gênese,
e quanto na Revista Espírita. Existem outros estudos nas revistas espíritas sobre isso, que podemos encontrar nas obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, nós vamos encontrar também, né, tratando sobre essa questão. E o importante é que nós saibamos que o infinito está presente até na vida do espírito, porque já foi perguntado, nós vemos dentro da doutrina, e os espíritos não têm, já se perdeu a noção do tempo de quando o espírito foi criado e como ele foi criado. É um segredo divino, está no infinito do passado, né? E está no infinito do futuro a nossa evolução, porque nós não sabemos aonde nós vamos chegar. Nós estamos evoluindo, é um caminho em direção ao infinito. Então não podemos parar, ficar estacionados. Precisamos estudar, ler, pesquisar a nossa doutrina, né? Vivenciar, praticar, né? O maior ensinamento do Mestre Jesus foi colocar em prática todos os ensinamentos, né? É por isso que ele é nosso modelo e guia. Então a doutrina está aí para nós não apenas lermos, para estudarmos, pesquisarmos, né? Chegarmos ao fundo das questões, dentro da nossa pobreza, né, de pensamento e de língua, né, de palavras, né, que faltam palavras às vezes que os espíritos não conseguem obter para nos explicar aquilo que nós queremos entender. Então, continue os estudos, não desanimem, porque são muitas questões ainda pela frente. Tá bom? Conto com vocês, com a presença de vocês, né? Não fiquem apenas ouvindo e vendo o vídeo. Coloque a mão na massa, vamos dizer assim, que nós também já temos uma infinidade de textos para ler, vamos dizer assim. Mesmo que você ache assim, são 400 livros, 400 e poucos livros que nós temos espíritas, 500 livros, 1000 livros. Olha, muita coisa nessa nossa existência, não vamos conseguir dar conta de ler todos eles. É muita obra espírita, né, que Deus permitiu que tivéssemos ao nosso alcance para o nosso estudo. Então podemos dizer que temos aí uma infinidade, aproveitando a questão, uma infinidade de assuntos para ler e estudar. Continue conosco. Até a próxima.